Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais essa aula de história, né, comigo. Você já sabe, professor Valbi Silva Pimentel. E aí, galera, olha só, a gente está se aproximando, né, finalmente aí do final do ano, Natal, Ano Novo, olha só que maravilha, finalmente encerrando esse ano 2020, né, já para 2021, e aí a gente vai fazer um breve recesso. Porém, antes da gente entrar nesse recesso de fim de ano, né, a gente vai fazer uma pequena revisão, beleza? A gente já fez uma revisão lá atrás, então essa é a nossa revisão número 2, podemos dizer assim. Vamos falar um pouquinho então dos últimos assuntos que a gente estudou, né? Falamos lá sobre o período da República Liberal, né? Governo ali do Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, até que veio a crise, né? Com o golpe de 64. Vamos falar um pouquinho lá da Revolução Chinesa, bem como também, né, da independência das colônias africanas e asiáticas. Eu peguei, então, algumas questões aí, que eu já tinha passado para vocês, inclusive, e a gente vai resolver junto então, essas questões, a gente lembrar um pouquinho desses assuntos, lembrar um pouquinho desses conceitos, beleza? E aí, é claro, né, além desse materialzinho, né, dessa aula, vou disponibilizar também mais uma atividadezinha, né, para você fazer, e assim a gente vai tentando se ajudar, beleza? Sendo que, é claro, não vou poder fazer todas as questões, né, que eu passei para vocês, mas aí se você tiver dúvidas, você pode colocar seu comentário, você pode colocar lá no grupo da turma, ou então me chamar no privado, no número que está no grupo WhatsApp, né? Para a gente poder, então, ir se ajudando. Beleza? Tranquilos? E aí você sabe muito bem, ó, foca nos estudos, tá certo, galera? Vamos lá, então. Muito bem, então, olha só, a primeira questão aqui, né, da nossa pequena revisão, é um pouquinho aí sobre o governo do Eurico Gaspar Dutra. E olha só, galera, a gente falou, né, ali do período 1946, né, até 1964, a gente pode chamar, né, como República Liberal, beleza? República Liberal. A gente pode chamar de República Liberal, a gente pode falar do período democrático, né? Uma vez que ele se inicia com a queda, né, da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, e aí em 46 tem a nova Constituição, tem a eleição de Eurico Gaspar Dutra, né? E esse período vai até 1964, quando ocorre, então, né, o golpe de Estado, né, de 64, lá com a queda de João Goulart, né, de Jango, que é substituído lá pelos governos militares, que a gente ainda vai ver aí um pouquinho mais para frente, beleza? É o período da República Liberal, tranquilos? E essa primeira questão, né, fala aí sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra, o cara que assume aqui em 1946, beleza? Ficando até 1951. Pois bem, então, em 1947, durante a presidência do general Eurico Gaspar Dutra, olha só, o registro do PCB foi cancelado e seus representantes no legislativo perderam o mandato. Essa medida, né, só destacar aqui, essa medida pode ser justificada pelo fato de que, muito bem, galera, então olha só, o general Eurico Gaspar Dutra, né, ele estava, né, no governo ali do Vargas, ele era apoiador do Vargas, porém, quando houve ali o golpe, né, já ali em dezembro de 45, Eurico Gaspar Dutra é um dos que participaram desse golpe, e aí Eurico Gaspar Dutra, ele é eleito, né, já, né, assumindo em 46, com o apoio de Vargas, diga-se passagem, Vargas já não está mais no poder, porém ele apoia Eurico Gaspar Dutra, e Eurico Gaspar Dutra vence, né, a eleição. Muito bem. E aí temos vários pontos, né, comentar, como por exemplo, a gente chegou a falar que no governo do Eurico Gaspar Dutra, a gente vai ter no início uma política liberal, né, de incentivo às importações, porém, com esses incentivos às importações, muitas pessoas começaram a comprar muitos produtos de fora, né, isso acaba, então, esgotando nossas reservas cambiais, gerou uma crise econômica, e aí o Eurico Gaspar Dutra, ele vai plantar, né, o Plano SALT, beleza? Plano SALT. Pois bem, então quando cai, né, sobre Eurico Gaspar Dutra, geralmente é perguntando sobre o plano SALT. Não é o caso dessa questão aqui, né? Mas mesmo assim a gente vai lembrar um pouquinho. O plano SALT era um plano, né, de desenvolvimento econômico que estava ali voltado para as áreas, né, de saúde, alimentação, transportes, energia. Então ele queria desenvolver na economia brasileira, claro, né, com grande participação do Estado. Porém, o plano SALT ele não deu certo, beleza? Porém, foi uma tentativa. Outra questão também do governo de Eurico Gaspar Dutra
é o alinhamento do Brasil, olha só, alinhamento, né, do Brasil aos Estados Unidos, beleza? O que acontece? Você lembra que nesse momento nós estamos no período da Guerra Fria, não é isso? E aí, o que acontece? Durante esse alinhamento, né, do Brasil aos Estados Unidos, é o período da Guerra Fria, uma das coisas, né, que vai acontecer nesse momento é ser justamente o cancelamento do registro do PCB. Lembra que o PCB era o Partido Comunista Brasileiro, surgiu lá em 1922, né? Porém depois ele foi colocado na ilegalidade, ele retorna à legalidade em 46, né? Porém, depois, em 47, ele é novamente colocado na ilegalidade, beleza? E aí, quer dizer, o cancelamento, né, do registro do PCB, sua colocação na ilegalidade, bem como também a cassação, né, do mandato dos representantes, né, da Câmara de Deputados do PCB, tudo isso é reflexo, então, desse alinhamento ideológico do Brasil aos Estados Unidos, beleza? Por isso, então, né, que a resposta da primeira questão, olha só aqui, é a letra A. Então, essa medida pode ser justificada pelo fato de que o Brasil adotou uma política de alinhamento ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Beleza? Então, falou em Uri Gaspar Dutra, você lembra aí dessas duas coisinhas, né? Plano Salt e o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos. Tranquilos? Tudo bem? Vamos adiante. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, né, que a gente responde. Tudo bem? Vamos lá, segunda questão. Considere as informações seguintes acerca dos partidos e do cenário político brasileiro entre 1945 e 64. Muito bem, então uma questão, né, aí de verdadeiro ou falso, e aí ele pega aí vários aspectos, né, aí sobre esse período. Bom, vamos lá então lendo e fazendo nossos comentários. Primeira afirmativa, o PTB, que, criado em setembro de 45 por inspiração de Getúlio Vargas, representava os operários urbanos, cujos sindicatos haviam estado sob a influência do trabalhismo varguista. Verdadeiro, galera, primeiro. Olha só, você lembra que ainda em 45, quando estávamos aí no processo, né, da queda do Estado Novo, Getúlio Vargas ainda estava no poder, vai haver reforma eleitoral, né, vai ser organizada novas eleições, e aí, logicamente, assim vai surgir também uma reforma partidária, né, porque para ter eleições tem que ter partidos, né, disputando essas eleições, e aí você lembra que a favor de Getúlio Vargas, né, Getúlio Vargas, nós vamos ter dois partidos, basicamente, né, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que tinha justamente essas características, né, aproximação aí com os sindicatos, né, a parte mais trabalhista, né, digamos assim, e o PSD, né, o Partido Social Democrático. E aí o PSD, ele também vai ser feito, né, com apoio de Getúlio Vargas, porém o PSD já agregava ali pessoas mais da classe média, membros das oligarquias, que ainda existiam, diga-se de passagem, apesar de já não ser mais república oligárquica, porém continua existindo oligarquias, né, como continua existindo até hoje, diga-se de passagem. Então, o PTB mais próximo aí aos trabalhadores, aos sindicatos, o PSD mais elitista, podemos dizer assim, né? Beleza? E aí esses dois partidos vão ficar, né, no cenário político aí até o fim, né, do pluripartidarismo e o início já do bipartidarismo, isso já em 1966, já no contexto da ditadura militar, a gente vai comentar. Primeira questão, verdadeira. Segunda afirmativa, a UDN, poderosa força de oposição legal ao getulismo, desempenhou importante papel na crise política de agosto de 54, que culminou com o suicídio de Vargas. Galera, verdadeiro. Se o PTB e PSD eram favoráveis a Getúlio Vargas, e na oposição estava quem? A UDN, a União Democrática Nacional, que vai exercer forte oposição tanto a Vargas, porém depois, quando Vargas morre, ela vai fazer grande oposição, né, ao varguismo, ao getulismo, né, como você pretender chamar, tá certo? Qualquer um que se pretender ser herdeiro de Vargas sofria a oposição do UDN. E aí o que acontece? Você lembra que a gente falou, né, que Vargas, Getúlio Vargas, ele vai voltar à presidência entre 1951 até 54, beleza? Já eleito, né, democraticamente,
E aí o que acontece? Ele vai enfrentar, né, grande oposição política da UDN, lá aparece o Carlos Lacerda, né, que era jornalista, usava os meios de comunicação para realmente fazer oposição duras críticas, né, ao governo Vargas, e vai enfrentar aí uma séria crise política, vai ter aquela tentativa de assassinato, né, do Carlos Lacerda, que não vai dar certo, porém isso vai ser usado contra Getúlio Vargas, apesar de que não foi Getúlio Vargas que mandou matar o Carlos Lacerda, né, foi lá o Gregório Fortunato, como a gente comentou na aula, e aí, diante de toda aquela crise, né, estávamos na iminência de um golpe de Estado, já de um golpe militar, e aí que foi que Vargas fez, cometeu suicídio lá, né, em agosto de 1954, e é claro, quem que vai exercer um grande papel nessa crise? A UDN, realmente. Então, alternativa 2, verdadeira. Alternativa 3, aliança entre PSD e PTB garantiu, em 1955, a vitória de Juscelino Kubitschek, com João Goulart como vice-presidente, derrotando o candidato udenista Juarez Távora. Verdadeiro, pessoal. Alternativa 3 também é verdadeiro. Então, Getúlio Vargas em morte em 54, depois quem completa seu mandato é o vice, né, Café Filho. E aí depois temos a nova eleição ali em 55, que vai garantir a vitória a Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, que era do PSD, olha só, né, partido varguista, né? E o João Goulart, que estava como vice do PTB, veja bem, né? Outro partido varguista, tá certo? E através dessa aliança, né, eles vão ser eleitos, ficando aí no poder até 1961, ok? E derrotando, de fato, né, o candidato aí, o Juarez Távora, que era da UDN. Tranquilos? Então, temos 3 aí já corretos. Quarta afirmativa, o PCB, cuja legalidade foi reconhecida em 1945, embora nunca houvesse vencido uma eleição presidencial, sempre conseguiu eleger um número elevado de deputados e senadores ao longo do período democrático, né? Falso, galera, né? Porque falso, veja bem, o PCB ele nunca conseguiu eleger nessa quantidade elevada, né, de deputados, beleza, de senadores, além do fato também que logo em 47 ele já foi colocado em ilegalidade, então ele nem agiu tanto tempo, ele só agiu entre 45 e 47, basicamente, depois ele foi colocado na ilegalidade, onde assim permaneceu, né, beleza? Então, é alternativa falsa, tranquilos? E aí, vamos lá, então, para a quinta fala aqui, a Arena e o MDB foram criados com uma tentativa de solucionar o impasse gerado pelo fracasso do parlamentarismo, rejeitado pelo plebiscito de 1963. Pois bem, então a alternativa também está falsa, tranquilos? Veja bem, o Arena e o MDB, a gente vai falar ainda deles, né? Eles foram criados na reforma, por exemplo, pelo Ato Institucional de número 2, de 1966, vai instituir ali o bipartidarismo, certo? Então, perceba, né? Partidarismo. Já no período da ditadura, certo? Pronto, bipartidarismo. Então, ele está totalmente fora aqui de contexto. Vai surgir muito tempo depois, por isso que a alternativa é falsa. Então, alternativa 1, 2 e 3, correta aqui, letra A. Tudo bem? Vamos adiante. Terceira questão. O modelo político predominante no cenário brasileiro, na maior parte do período que vai, desde a queda do Estado Novo, queda do Estado Novo, né, 1945, né, 46, até a instauração dos governos militares, 1964, ficou conhecido como. Então, olha só, galera, esse modelo político predominante nesse momento, ele era baseado, né, em que, realmente, né, na liderança carismática. Liderança carismática. Liderança carismática. Temos aqui o tratamento, né, do povo como massa. Como assim? Veja bem, liderança carismática, bom, isso aqui não é difícil de entender, né? Temos um presidente, né, que são grandes, né, líderes carismáticos, né, porque eles atraem a massa, eles conseguem o apoio do povo, certo? Principalmente Túlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, mesmo atrapalhado como era, mas era também uma liderança carismática, certo?
João Goulart, né, junto lá aos grupos de esquerda, sindicalistas, certo? O Eurico Gaspar Dutra nem tanto, né, mas os demais sim. Então, vamos ter liderança carismática, vamos ter também à vista, né, o cuidado do povo com uma massa. Veja bem, agora, a cidadania, né, os direitos políticos já não estão mais restritos a uma minoria privilegiada, né, que controlava o voto da maioria, como no período lá da República Oligárquica. Não. Agora, a população urbana tem uma participação muito forte no processo político. E, diante disso, que era importante, então, veio essa população urbana como partícipe desse processo político, certo? Embora, é claro, muitas vezes manipulando dessa vontade, dessa opinião, né, dessa população para manter o poder. Então, Getúlio Vargas, por exemplo, o cara saiu como ditador em 1945, depois ele retorna como presidente eleito democraticamente, constitucionalmente, olha só, em 1951, né, ficando lá até 54. Então, isso é o quê? É utilizar justamente essa opinião pública em prol de si, para se manter ali. Né? Então, o povo é visto como uma massa, né? E você tem que controlar essa massa para se manter no poder, para levar adiante, né, seu projeto político, porque então por isso que a ideia é sempre da massa, né? É interessante, por exemplo, que vai se utilizar muito rádio, né, para aproximar-se, né, esse líder do povo. Lembra que é o Getúlio Vargas, né, que vai criar ainda lá em 37, né, o programa de rádio, na Hora do Brasil. Esse programa vai se mantém inclusive até hoje, certo? Então, quer dizer, esse tratamento do povo como massa, essa existência de uma liderança carismática, né, já são características do quê? Do populismo, alternativa B, certo? Então, o populismo aqui. Por isso que esse período também pode ser chamado de República Populista, né? Por conta justamente desse cenário, né? Essas lideranças, né? Do povo com massa, certo? Grupos populares que se articulam muitas vezes para apoiar esse líder, né? O Getúlio Vargas tinha forte apoio do sindicalismo, por exemplo. O João Goulart ainda vai ter, né, um apoio desses grupos sociais, né? Desses movimentos sociais lá nos seus comícios, né? Para a reforma de classe. Então, tudo isso é característica aí do populismo, tudo bem? Uma questão mais conceitual, mas é importante você sempre lembrar, né? Esse período aqui, falou desse período, falou em populismo, ok? Não há como errar. Quarta questão, o contexto político social que antecedeu o golpe militar de 64, período ali de 61 a 64, pode ser caracterizado por, exceto, muito bem, então aquela velha questão que você tem que apontar qual está errada, certo? Pois bem, então a gente pode falar das alternativas já comentando, né? Primeiramente, esse período aqui, ele é o período ali, governo Jânio Quadros, né? Governo Jânio Quadros, 61. Depois ele vai, lembra que o Jânio Quadros teve uma política bem complicada, né? Bem atrapalhado, ser mais exato. Ele vai ser forte, ele vai sofrer forte posição no Congresso Nacional, não conseguia levar adiante projetos mais importantes no Brasil. Porém, ele vai ter uma postura, né, externa independente, uma política externa independente no contexto da Guerra Fria. Isso vai ser uma coisa importante. E aí, acontece, diante dessa dificuldade de governar, né, 9 meses depois, ele vai renunciar. Ele acreditava que o Congresso não ia aceitar a renúncia dele, o povo ia se sublevar, ele ia conseguir voltar com os poderes, porém não aconteceu, né? E aí, quem assumiu ainda em 61 foi lá o João Goulart, que era o seu vice, que era do PTB, né? Muito bem, e aí o João Goulart ficou no governo, né, até 104. Muita coisa aconteceu, né, os militares não queriam que o João Goulart assumisse, achavam que ele era comunista, conta disso que vai ter uma reforma ali, uma reforma constitucional muito rápida, vai se mudar o Brasil de presidencialismo para parlamentarismo, uma mudança que vai durar ali de 61 até 63, e aí, João Goulart, mesmo presidente, não tinha muitos poderes, né, porque a maior parte do poder é exercido pelo Congresso Nacional, através da figura do primeiro-ministro. Em 63, nós temos um plebiscito provocando o retorno do Brasil ao presidencialismo. Então, a partir de 63, que João Goulart pôde governar, de fato, né, como presidente, exercer seu papel realmente de presidente, e aí ele também vai exercer fortes oposição, seja do Congresso Nacional, seja de movimentos de direita, né, vai ter a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que vai se organizar contra as reformas de base que era proposta por João Goulart,
Lembra que João Goulart, diante dessa dificuldade, ele não, visto que ele não tinha um apoio político, ele vai se aproximar quem? Da massa, do povo, né? Por isso que ele vai fazer os comícios pelas reformas de base, a fim de conseguir apoio popular, e com esse apoio popular, pressionar o Congresso Nacional. Porém, não foi bem isso que aconteceu, né? E ele acabou sofrendo o golpe, né? Ali, 31 de março, 1º de abril de 1964, ok? Bom, então esses são os aspectos gerais. Vamos ver então as alternativas. Letra A. Pode ser caracterizado por frequentes crises político-institucionais. Correto, como a gente falou, né? Tá certo? Então não é o que a gente quer errado. E vai sim vivenciar fortes crises político-institucionais, né? Tentativa, né, para ele não assumir a presidência, por exemplo, né? Vai ter a campanha da legalidade, chefiada por Leonel Brizola, né, seu cunhado, que vai fazer toda uma campanha para que João Goulart pudesse assumir, né, a pasta presidencial, certo? Quando ele retorna da China. Vamos muito bem, então letra A correto. Letra B, extensa mobilização política das classes populares, né? Está correto também, lembra lá do comício, dos comícios, né, pelas reformas de base organizadas por João Goulart, né? Foi o comício, perdão, pelas reformas de base organizadas por João Goulart, e tinha ali uma forte oposição, realmente, uma forte mobilização popular pelas reformas de base. Está correto. Letra C, ampliação e fortalecimento que é do movimento operário. Também está correto. Desde a década de 50 que havia uma crescente mobilização política, uma crescente organização dos movimentos de trabalhadores, inclusive o movimento operário. Isso vai ocorrer também. Letra D, acirramento da luta ideológica de classes. Também está correto. Porque se de um lado havia uma grande mobilização popular, de outro lado havia uma grande mobilização também, né, das classes médias, né, da classe alta, contra essa mobilização popular, contra as reformas de base. Então, vamos ter, sim, esse acirramento ideológico, né, essa polarização ideológica muito grande, certo? Que é o que vai acabar resultando, né, no golpe de Estado. E aí só sobrou, então, a letra E, né, estabilidade econômico-financeira. Pois bem, essa alternativa incorreta, que a gente estava procurando, né? Muito bem, o que acontece? Desde o governo lá de Juscelino Kubitschek, o Brasil vai ficar sofrendo, né, uma forte dívida externa, se bem que a dívida externa já é mais antiga, porém, depois do governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil vai piorar, né, aí a sua situação de endividamento externo, porque Juscelino Kubitschek prestou muito dinheiro para construir estradas, para construir Brasília, né, e aí o que acontece? O Brasil vai ter muitas dívidas externas, né, vai estar sofrendo um contexto de inflação, desvalorização monetária, crise econômica, é o contexto econômico que o Júnior Quadros vai assumir, não vai resolver, logicamente, vai passar para o João Goulart, e essa crise vai permanecer, né, vai conseguir ser resolvida só depois, lá nos governos militares, no chamado milagre econômico, que a gente não vai ver mais para frente, ok? Então, essa estabilidade, né, está errada. O que houve, na verdade, foi uma instabilidade, certo? Então, a letra E está errada. Quinta questão. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho da Revolução Chinesa, ok? Bom, com a rendição do Japão aos aliados, em 1945, reiniciou-se a Guerra Civil na China. O governo dirigido por Chiang Kai-shek, vamos lá, sublinhando, né? Chefe da facção de direita, conhecido como nacionalista, né, lá o Kuomintang, recebeu ajuda norte-americana, mas não conseguiu deter a ofensiva político-militar dos comunistas chineses, liderados por Mao Tse-tung, né, o Mao Tse-tung. Os comunistas entraram em Pequim em janeiro de 49 e no dia 1º de outubro proclamaram a República Popular da China. Entre as especificidades guardadas pela Revolução Chinesa, vitoriosa em 49, é possível apontar. Bom, galera, vamos lá, tentando ser bem resumidamente, né, que a gente comentou sobre a Revolução Chinesa, desde lá 1911, a China era uma república, quem governava era o Kuomintang, né, o Partido Nacionalista, depois vai surgir o Partido Comunista, porém, desde lá na década de 30, que vai ter todo um conflito entre os dois, o Mao Tse-tung vai organizar a grande marcha, né, na qual ele vai marchar literalmente, né, de norte, ou melhor, de sul ao norte da China, mobilizando os camponeses. E aí o que acontece? A Revolução Chinesa é muito lembrada porque ela não teve uma crescente apoio popular, né, como na Rússia, mas vai ter um grande apoio camponês, certo? Além disso, vamos ter um conflito tão prolongado, né, porque desde a década de 30 que havia conflitos entre nacionalistas e comunistas. Em 37 houve uma pausa no conflito devido à invasão japonesa da China, e eles vão se aliar para expulsar os japoneses. Porém, em 45, com a expulsão do Japão, essa guerra vai voltar, né, entre nacionalistas e comunistas,
vai voltar em 45, né, indo até 49, quando os comunistas têm a vitória. Então, perceba que a gente tem um conflito prolongado no tempo, né, temos um grande apoio dos camponeses a essa causa revolucionária, e, bom, dito isso, achei lá para responder, né, vamos lá ver, então, aqui as alternativas. A alternativa correta é a letra D, beleza? A presença de uma guerra de longa duração, como a gente comentou, a progressão lenta do poder local ao poder central, decisiva participação dos camponeses, né? Quando fala que a progressão lenta do poder local, poder central, é devido a essa guerra prolongada, né? Então, não foi uma revolução assim rápida, não, desde a década de 30 estava tendo problema, né? Da década de 30 até 1949, quando finalmente resolveram. Então, quase 20 anos de conflito. Então, foi uma progressão lenta, realmente, né? Do poder. E essa guerra de longa duração, né, e essa decisiva participação dos camponeses, que é outro ponto central, muito importante da Revolução Chinesa, ok? Letra D está correta. Esta questão, para os mais velhos, mal é um constrangimento, né? É raro encontrar quem o defenda. Ao fim da viagem, quando eu já me conformava com o ritmo lento e as respostas esquivas dos chineses, testemunhei a única reação direta, quase intempestiva, de um professor de economia da Universidade de Tsinghua, Deng Long. Ao indagar se as mudanças na China mostravam uma verdadeira revolução de Deng, Long deu um pulo na cadeira e até riscou em inglês. Revolução? Não, reforma. Eu sorri e ele continuou. Revolução? Nunca mais na China. A revolução cultural foi uma tragédia, um erro. Que aspecto da Revolução Cultural Chinesa ocorrido entre as décadas de 60 e 70 justificaria a afirmação destacada no trecho anterior? Assinar a alternativa que responde corretamente a questão. Galera, Revolução Cultural Chinesa, muito bem. Então, 1949 foi a Revolução Chinesa, né? Vitória da Revolução Chinesa, beleza. E aí o que acontece? Em 1966 houve a chamada Revolução Cultural. Revolução Cultural. O que foi uma revolução cultural, né? Foi basicamente, né, uma grande perseguição. Então, os estudantes aqui foram utilizados pelo regime para perseguir todos aqueles que se mostravam contrários ao governo de Mao Tse-tung, certo? E é claro, isso vai ser um grande custo, né, para o país, porque muitos intelectuais fugiram, muitos cientistas, muitos engenheiros, todos que poderiam contribuir para o crescimento econômico chinês, fugiram, né, da grande revolução cultural, nessa grande perseguição. Por isso que esse pulo, né, que esse senhor dá, né, lá no trem, né, como fala aqui no texto, beleza? Então, a Revolução Cultural, que começou em 66, durou até a década de 70, né, até a morte, né, de Mao Tse-tung, foi bastante trágico na China. Então, é que a China só vai se tornar uma potência quando o Mao Tse-tung morre e assume lá Deng Xiaoping, como a gente falou no assunto, ok? Então, qual aspecto da Revolução Cultural Chinesa justificaria essa afirmação? Pois bem, vamos lá olhando aqui as alternativas. Aqui, tal. A alternativa correta aqui, a letra B, beleza? No plano econômico, a Revolução Cultural atrasou o avanço tecnológico do país, em todos os aspectos, devido às inúmeras perseguições intelectuais, cientistas e educadores. Letra B, tranquilos? Bom, então essas foram as questões sobre a Revolução Chinesa. Qualquer dúvida, dê uma olhada lá no assunto novamente, né, que a gente comentou, ou mande mensagem, tudo bem? Não fique com dúvida. Vamos lá adiante. E aí agora, né, para a gente encerrar com a independência, né, das colônias asiáticas, sétima questão, Mohandas Karamchand Gandhi, né, iria acabar conseguindo mobilizar as aldeias e bazares da Índia, as dezenas de milhões, em grande parte com o mesmo apelo ao nacionalismo da espiritualidade hindu, embora tendo cuidado de não romper a frente comum com os modernizadores, dos quais o sentido real ele fazia parte, e de evitar o antagonismo à Índia maometana. Sempre implícito na visão militantemente hindu do nacionalismo, beleza? Que diacho que ele está falando aqui? Olha só, galera, independência da Índia. Independência da Índia. Lembra que a Índia era uma colônia britânica, né, desde lá do século XIX, e aí o que acontece? A Índia, ela era dividida entre os hindus. Hindus são os que professam a religião hindu, né? E os islâmicos, né, os muçulmanos, beleza? Muçulmanos. Então, como havia esse antagonismo, essa rivalidade, né, entre muçulmanos
e os hindus, era difícil conseguir a independência da Índia. Quem foi que conseguiu, de certa maneira, unir essas duas classes em prol da independência, né? O grande Mahatma Gandhi. Como Mahatma Gandhi consegue isso? Lembra lá, né? Através da ideia, né, da não violência, da desobediência civil, não obedecendo normas dos britânicos, não comprando os produtos dos britânicos, né? Por toda essa pressão, e conseguir, finalmente, em 1949, a independência da Índia. Porém, você lembra, né, que Mahatma Gandhi queria paz, não queria que ninguém brigasse, porém, depois, quando houve a independência, vai haver a divisão da Índia, né? Com a independência houve a divisão, né? De um lado a Índia, de outro lado o Paquistão. E aí a Índia, que era hindu, o Paquistão muçulmano, beleza? Então, quer dizer, mesmo depois, né, quando ocorre a independência, esses grupos que se uniram em determinado momento acabaram se separando depois, né? Depois continuaram uma guerra, né? Teve lá a Guerra da Caxemira, inclusive o próprio Gandhi, né, ele foi assassinado em 1948, perdão, foi em 1947, tá, a independência da Índia, né, só retificando. Um ano depois, em 1948, o Gandhi acabou sendo assassinado, né, por um radical hindu que não aceitava essa paz, né, entre hindus e muçulmanos. Você vê então, como uma coisa era difícil, né? Pois bem, então dito isto, vamos lá. Acerca do processo de independência da Índia Britânica, é correto afirmar que, pois bem, então a alternativa correta aqui é a letra C. Houve uma divisão entre as forças que Gandhi tentou manter unidas na luta da libertação, né? Que forças eram essas, né? De um lado os hindus, de outro lado os muçulmanos. Tudo bem? E para a gente fechar a oitava questão, no início dos anos 1990, o presidente Frederic de Klerk declarou oficialmente o fim do apartheid na África do Sul. Essa política racista. Então, sobre o apartheid, aqui não tem muito o que falar, né? O apartheid, lembra que era um regime segregacionista. Regime segregacionista. De onde? Na África do Sul. Então, lembra que lá existia uma divisão, né, entre brancos e não brancos. Então, havia locais que só brancos poderiam frequentar, haviam, sei lá, locais, né, haviam meios de transporte, enfim, existia toda uma divisão social, né, com base na raça. A população não branca, notadamente negra, ela tinha negado, né, seus direitos civis, enfim, era uma política extremamente cruel. Lembro que a partir da década de 60, o apartheid começou a ser duramente criticado, e houve o massacre de Sharpeville, o Congresso Nacional Africano, que era o grupo político que lutava contra o apartheid, foi colocado em legalidade, o grande Nelson Mandela foi preso, depois, durante a década de 80, já começa a haver uma pressão internacional contra o apartheid, né? E o próprio Desmond Tutu, que era um bispo, né, da igreja anglicana, também exerce uma grande liderança contra o apartheid, e é diante de tudo isso que, a partir de 89, que o apartheid começa a cair, né, o CNA volta à legalidade, Nelson Mandela sai da prisão, né, e finalmente, bem no início dos anos 90, o presidente lá, Frederic de Klerk, decreta, né, declara o fim do apartheid oficialmente, né, e depois, em 94, Nelson Mandela é eleito presidente, grande Nelson Mandela. Pois bem, então, sobre essa política racista, alternativa correta aqui, tal. Letra C. Vigorou por mais de 40 anos e foi um dos instrumentos da minoria branca sul-africana para se impor à maioria negra, beleza? É isso que você tem que lembrar sobre o apartheid. Tudo bem? Muito bem, galera. Então, olha só, era isso, né? Que a gente tinha para revisar, ok? Dê uma olhada de novo nessas questões. Qualquer dúvida, mande mensagem, entre em contato. E aí tem mais questões para você fazer, né? Que eu vou colocar aqui e disponibilizar para vocês. Faça essas questões, qualquer dúvida, mande mensagem, tá certo? Vamos conversando. E aí você sabe, né? Manda aí, né? Seu crush, para sua crush, né? Você, olha só, está linda hoje, né? Que horrível, né? Bom, é só brincadeira, tá certo? Não vai mandar, porque senão, né? Bom, é um não, né? Que você vai receber na cara. Muito bem, galera. Mas era isso, né? Só brincadeirinha aqui. Bom, devemos entrar de recesso, então boas festas para todos, um Feliz Natal, próspero ano novo para todo mundo, e a gente se vê no retorno aí em janeiro, tá ok? Tchau, galera. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.